Alexandre, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente sabe que você tem um corre tremendo com as suas atividades e principalmente nesse período eleitoral que acaba tirando aí até o sono, né? Nós temos períodos sazonais que realmente são bastante peculiares. Por exemplo, o Zé Luiz, na época de imposto de renda, ele não consegue nem sair, atender ninguém. É verdade. E você, na época da política, também acredito que seja dessa maneira, pela qualidade e também pela precisão que você acaba atendendo os seus clientes, clientes esses que são exatamente os candidatos a prefeito e também a vereador. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer em revê-lo. Bom, prazer todo meu, uma alegria estar aqui com vocês. Eu só vejo o Alexandre pelas redes sociais. Só pelas redes sociais e viajando. Moro em Cruzeiro, ele mora em Cruzeiro, É a gente verdade. não se vê. Até minha mãe só me vê em redes sociais. Né? É verdade. Ô Alexandre, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, um prazer enorme estar aqui. Esse tema que sempre apaixona, né? Um tema Exatamente. efetivamente passional, que é da política e das pesquisas eleitorais também. Não sei. Pesquisas de opinião pública, Pesquisa de seja opinião elas pública. políticas ou Exato, não, porque né? no fundo a política é só uma derivação da pesquisa de opinião pública. Exatamente. Né? A opinião comum- dela a respeito da cidade, da É comum eleição. as pessoas dizerem, eu não aguento mais política, não quero saber de política, política é coisa de sem vergonha, que é isso, que é aquilo, coisa e tal. Mas nós vivemos numa política intensa. Exato. Não só na política, Exato. né, propriamente dita para eleger os nossos comandantes, como a nossa vida é uma política no dia a dia, né, Alexandre? Claro, eu acho assim, nas últimas décadas, isso é um fenômeno mundial, né? A política foi muito demonizada, né? Ao redor do mundo, em parte por culpa da própria política, que meio que se divorciou da realidade, né? Agora, a política faz parte da vida da gente, é a arte da vida em sociedade. Existe, se você não sabe, se você entrar num emprego, numa empresa, existe política dentro da sua empresa, mesmo que seja uma empresa privada. Dentro né? da sua casa. Existe na sua casa, Não é? né? Na relação com seus parentes, tem uma política da boa vizinhança com seus vizinhos ou não. Exato, Ou seja, a política faz parte da gente e quando a gente decide renunciar da política, no fundo talvez seja a pior política, que é deixar por outros, decidam por você o rumo da cidade. Então, a gente precisa, de alguma forma, talvez da boa política, não essa política odiosa, essa política decidida pelo fígado, mas a política sempre será importante. Pelo seu conhecimento, Alexandre, especificamente nas últimas eleições para presidente da República, nós tivemos uma polarização de direita e esquerda. Sim. Você, profundo conhecedor que é da política, o que você poderia nos analisar em relação ao seu pensamento entre essa situação que aconteceu entre direita e esquerda no nosso país? Olha, isso é uma mudança profunda em relação ao padrão de voto do brasileiro, que o Brasil sempre se comportou por uma tendência a convergir ao centro. Então você via candidatos com claro perfil de direita, que se dizia mais ao centro para agradar um suposto eleitor médio mais moderado. Tanto que tinha aquela coisa do Lula, mais radical. Diz que o Lula só ganhou quando fizeram o Lula Paz de Amor, colocaram um bom blazer nele, Isso. atenuou o discurso, colocou um industrial como vice, para não parecer aquela Exato, coisa, né? né? Você pegava o Paulo Maluf, né, que era uma coisa bem à direita, o partido dele depois virou o PDS, Partido da Democracia, era o PDS. Então tentava se dizer, não sou tão direita não, sou mais aqui pro centro, tem um lado social também. Ou seja, e era como eram as eleições, você tinha que ir mais vai para o centro, que é onde está a maioria do eleitorado. E a eleição de 2018, ela marca esse fracionamento do Brasil entre esses extremos. É como se esse centro fosse centrifugado, né? Mas isso não nasce em 2018, ele nasce em 2013. Por incrível, a gênese disso tudo, sabe aquelas manifestações que tiveram quando decidiram aumentar 20 centavos a tarifa de São Paulo, Sim. né, de metrô, e aí a polícia reage, enfim, aí começa todo mundo a ir para a rua. Quando a gente olha, o fenômeno que dá vazão a isso é aquilo. Já existiam dentro da sociedade brasileira, que mudou muito, se transformou muito. Ali começa tudo. Se você olha os cartazes que tinham ali, tinha de tudo. Tinha Deus, Pátria e Família, tinha votos coisas militares, tinha pautas identitárias de progressista. Era um caleidoscópio louco ali, né? E a partir dali, aí depois o Brasil entra em Lava Jato, as instituições perdem ainda mais a credibilidade, entra a crise econômica, impeachment, enfim. A gênese está ali, né? Na verdade, o Brasil sempre teve um pensamento conservador, mas boa parte do pensamento conservador tinha vergonha de se assumir assim,
né? Porque no pós-ditadura pegava mal se dizer de direita, né? Porque era associada à censura, etc. e tal. E hoje é a esquerda que está envergonhada, porque toda vez que a pessoa se assume de esquerda, Lava Jato, corrupção, não sei o quê. Então, e hoje a gente tem um Brasil muito mais polarizado, mas isso é fenômeno também das redes sociais, né? As redes sociais deixam a gente em bolhas, não é? Porque o que a rede social faz? Ela identifica um padrão de comportamento em você. Eu curti um post, sei lá, do Corinthians. Pronto. Esse cara deve ser corintiano. Aí começa só a me mandar coisa de Corinthians, entendeu? E aí, subitamente, você acha que o mundo inteiro é corintiano como você. E muitas vezes não é só curtir, não. Tem gente que começa que conversa com a gente, já passou isso por mim, de repente você está pensando em determinada coisa, começa a aparecer no seu celular também mensagem sobre aquilo. Isso é uma verdade, Alexandre? É uma verdade. Eles podem escutar o Google Siri, pode escutar o seu áudio e a partir da sua conversa, se você não tiver aquelas opções de segurança desativadas, né, dizem que até pelo áudio ele detecta e começa a te mostrar aquilo, que é uma tentativa de vender mais publicidade ou de fazer uma publicidade mais eficaz, para te mostrar aquilo que você está buscando naquele momento. Mas isso acontece, né? E aconteceu comigo, né? Falando a respeito de um problema de zumbido no ouvido, né? Que estava tendo, de uma pessoa tal, e a gente conversando, coisa e tal, falando. Coincidentemente ou não, né? No mesmo dia começou a aparecer no meu celular alguma pesquisa que informações. Não cheguei a pesquisar no celular, não. Foi só conversa mesmo. Ou seja, o Google está com o ouvido melhor que o seu. Exatamente. Não está com zumbido no ouvido. Entrando nessa discussão de redes sociais e levando para o lado das pesquisas, que é a sua praia, até um tempo atrás, as pesquisas eram muito esperadas, principalmente as registradas, e poderiam mudar a realidade de uma eleição, né? Principalmente nas cidades menores, como aqui na nossa região. Hoje em dia, com toda essa força das mídias, né, das redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, tanto o TikTok e tantos outros, as pesquisas ainda continuam tendo essa força, esse poder, ou a história hoje é outra? Na verdade, muita coisa mudou, né, com as redes sociais. Em primeiro lugar, o que as redes sociais fazem é fracionar o poder de grupos de mídia hegemônicos. Assim, né? Então, a gente tinha, por exemplo, no Brasil, todo mundo assistia a mesma novela, 60% do Brasil estava assistindo a mesma novela, o mesmo telejornal. Todo mundo viu ontem a entrevista do Jô Soares, às 11h30 da noite, e 30% do Brasil assistiram a mesma entrevista. Né? 15% da classe média leram a mesma página amarela da Veja. 80% da população estava vendo o jogo do Palmeiras e Corinthians. Então, assim, hoje já não é tanto assim, porque a mídia social fraciona demais essa audiência. Então, assim, a pesquisa continua tendo alguma influência, mas menos do que tinha, em parte porque boa parte das pessoas não acredita em pesquisa, né? Elas acham que não tem nada a ver, que é real, que é comprado, que é fajuto, que não faz sentido. Outra parte não ouviu a notícia daquela pesquisa, outra parte ouviu e não lembra, e outra parte ouviu, lembra, mas é exatamente o que ela já pensava, então não vai mudar, né? Então tem uma influência, mas tem muito mais uma influência oblíqua na periferia que acontece a eleição, que às vezes é importante. Os americanos tinham um termo que eles chamavam 3M, que é Media, Moral and Money. Mídia é assim, normalmente a mídia dava atenção aos candidatos melhor posicionados, né? Então você ia dar muito mais atenção àqueles candidatos que são competitivos, né? Do que aqueles nanicos. Então, isso que acontece até hoje. Acontece até hoje. Em questão de debates eleitorais. Pegar aqueles candidatos muito de 0,2, nem chamam. Né? Tem até brecha legal para não chamar, que é muito lá atrás, assim, né? A outra mídia, né? Money, que sobretudo nos Estados Unidos a arrecadação privada, se um candidato não tem chance, ninguém... Tipo assim, o Biden, né, que tinha essa história que já estava um pouco senil, etc. e tal. O que eles fizeram? Falaram, nós não vamos mais arrecadar dinheiro para você. Como a gente acha que você não tem mais condições de ter um outro mandato, etc. e tal, uma das formas de forçá-lo a desistir foi, vou parar a arrecadação. Então, as pesquisas influenciam, e as pesquisas estavam dizendo que ele não estava saindo bem nos debates, né? E a outra é moral. Moral é o moral da sua tropa. Então, assim, a gente sabe que, ainda que a pesquisa não influencie o eleitor direto, se os cabos eleitorais, se os assessores veem que aquele candidato não tem chance, a tendência é que a moral baixe, fala, puta, a gente não tem chance, então perde aquela gana de ir para a rua. Então... Mas você falou aí um fato, né, que me chamou a atenção,
de que as pesquisas acabam hoje em dia não influenciando mais o voto do brasileiro? Porque até então, quando se lançava pesquisa, Sim. e voltando até a própria mídia nacional, caso do Jornal Nacional, a gente ficava aguardando, não, o Jornal Nacional vai divulgar pesquisa para presidente da República hoje. Você ficava ali naquela expectativa, né? Aquela época talvez pudesse até ter um pouco mais de influência. Hoje você acredita que a divulgação de pesquisa não tem tanta influência? Na verdade, assim? Lá atrás já não influenciava tanto quanto as pessoas achavam que influenciava. Quem está falando isso é alguém que faz pesquisa, né? Tá. E hoje influencia um pouco menos, mas influencia sim. Se a gente for analisar, por exemplo, a eleição de 2018, estou trazendo pesquisas nacionais, que se eu trouxer de um município específico, talvez não seja do conhecimento de todo mundo. E também não posso cometer nenhuma inconfidência aqui. Mas, por exemplo, na eleição de 2018, a gente tinha o Lula, mesmo já condenado lá pela Lava Jato e na iminência de ser preso, liderando contra o Bolsonaro, e ele não podia ser candidato, obviamente, por questões jurídicas. Quando eles oficializam o Haddad, né? E o Haddad tinha muito pouco na pesquisa, 2%, 3%, 4%. Né? Quando eles oficializam que Lula é Haddad, Haddad é Lula, o que acontece? O Bolsonaro liderava ali X, não lembro mais, com 25, 30, não lembro, e o Haddad começa a crescer, né? E quando o Haddad começa a crescer, e as pesquisas mostram isso, o que as pessoas fazem? Elas usam a informação da pesquisa para praticar voto útil. Então, eu me lembro da pesquisa. Boa parte do que votavam no Alckmin, não era muito, mas tinha. O Alckmin terminou com 4%. Um patamar muito menor do que ele seria à época, né? A galera começa a abandonar o Alckmin e fazer voto útil no Bolsonaro. Para não abandonar perder o voto. Amoedo e vota... Não, acho que pelo receio. O clima anti-PT em 2018 era muito forte, né? Era bem no pós-Lava Jato ali. E aí as pessoas usaram a pesquisa para fazer voto útil e a gente teve a desidratação do Amoedo, do Alckmin, desses candidatos com perfil um pouco mais de centro. Então, assim, elas usam ainda a informação da pesquisa, sim, mas não é esse... Não é que ela divulgou pesquisa, ela vai provocar uma reviravolta. Revolução, né? Não é assim também. Alexandre, são 7h20, hora certa, assessoria contábil José Luiz Nunes. Nós temos que ir para o break agora das 7h20, mas vamos retornar daqui a pouquinho para a gente poder tentar aqui esmiuçar um pouco mais como que é realizada uma pesquisa, né? De que forma essa pesquisa ela pode ser realizada, o que ela serve para aqueles que contratam uma pesquisa poder fazer as suas análises, as suas avaliações dentro do seu grupo. Tudo isso eu acho bastante importante, porque nesse momento nós deveremos ter aqui em Guaratinguetá em torno mais ou menos de 140 a 150 candidatos a vereador, né? Nas demais cidades também que nós atingimos a nossa rádio, também uma quantidade relativamente parecida. Então eu tenho certeza que muitos candidatos aí estão ouvindo para poder tirar essas análises de uma pessoa que é uma profunda conhecedora em relação a pesquisas e também a política, que é o Alexandre Damaide. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta já já trazendo mais detalhes e debatendo aqui com você a respeito de pesquisas em toda a nossa região. Voltamos já já. Nós estamos conversando aqui com o Alexandre Correia, o conhecido Alexandre da agência Maide de Cruzeiro, falando a respeito de pesquisa. Alexandre, uma coisa que eu falei até com o André no começo do programa aqui, que ia perguntar para você, em relação à quantidade de pessoas ouvidas numa pesquisa. Exemplo, nós temos aqui em Guaratinguetá em torno de 118 mil habitantes, em torno de 80 mil eleitores aptos a votar nas próximas eleições. Tá? Aí se lança uma pesquisa, né, que pode ser, inclusive, até registrada, onde a pesquisa apresenta lá 1.200 entrevistados. A margem de erro para baixo, para cima, coisa e tal. E as pessoas ficam analisando, poxa, mas aqui em Guará tem 80 mil eleitores, a pesquisa ouviu 1.200 pessoas, como é que ela consegue fazer essa projeção de quem estaria na frente ou quem poderia ganhar a eleição? Amostragem. Essa amostragem. Isso realmente acontece? Acontece sim, e vou falar a verdade para você, numa cidade como Guaratinguetá, né, de 100 e poucos mil habitantes, é muito raro fazer uma pesquisa de 1.200. Aqui o mais a média comum é seria 400 a 600. 400 a 600? Em cidades médias, o mais comum são 600 entrevistas, às vezes 400 entrevistas. Você já teria essa amostragem correta, então? É que não é correta, veja bem, é mais ou menos custo-benefício, né? E por mais incrível que possa parecer, a margem de erro, se eu fizer 600 entrevistas em Guaratinguetá, 604 entrevistas, é 4%. Né? Se eu fizer numa cidade de 30 mil habitantes, 600 entrevistas, a margem de erro é 4%. Se eu fizer 600 no estado de São Paulo, dezenas de milhões de pessoas, é 4%. Tem uma teoria estatística que fala das populações infinitas, que a partir de determinado patamar, a amostra passa a ser invariável, porque mais coletas adicionais vão trazer apenas pequenas flutuações
em torno do mesmo eixo. Eu sei que isso sou muito contraproducente, que a amostra para a cidade de Guaratinguetá possa ser a amostra para a cidade de São Paulo ou para a cidade de Tóquio, né? Mas é assim, isso causa... Não existe uma proporcionalidade direta. Existe um ajuste residual na vírgula da margem de erro, ou se a gente for numa cidade assim de 900 habitantes, né? Aí ela pode ter uma variaçãozinha, mas cidades assim que são o tamanho da maioria das cidades, elas são invariáveis. Agora, como é que isso funciona? Tem uma frase célebre da teoria amostral que fala assim: você não precisa tomar a sopa inteira para saber o gosto da sopa, basta a primeira colherada, e você não precisa extrair o sangue inteiro do paciente para saber qual é o tipo sanguíneo dele. Isso é uma semi-falácia, apesar de ser verdade. O sangue é muito homogêneo e a maioria das sopas, as cremosas, pelo menos, também são muito homogêneas. A população lembra mais um prato de comida. Tem arroz, tem feijão. O arroz é muito diferente do feijão. Tem salada, uma linguicinha e, no fim, um ovinho de codorna em cima do arroz, né? Você, quando realiza pesquisa, né, através das pessoas que trabalham para você, existe uma metodologia de tentar ouvir as pessoas de diferentes idades? Sim. E locais também, né? Sim. Em locais também. A pesquisa só dá certo, e elas dão certo, num patamar aí de 95%, se forem bem feitas, porque ela se propõe, a amostra se propõe a ser uma miniatura do todo. Pega a eleição presidencial. Só fico dando exemplo presidencial porque é do conhecimento de todo mundo, né? Por exemplo, o Nordeste votou maciçamente a favor do Lula contra o Bolsonaro. Santa Catarina votou muito mais no Bolsonaro do que no Lula, assim como o Sudeste votou um pouco mais no Bolsonaro do que do Lula. Ou seja, se a gente coloca nessa amostra uma proporção errada do Maranhão, da Bahia, de Santa Catarina... Você muda completamente. Muda completamente. Assim. Ou seja, um dos segredos da pesquisa é que ela seja uma miniatura. Porque mulher vota diferente de homem, jovem vota diferente, muitas vezes, de idoso. Então, a amostra ela tem que vir calibradinha. Então, tem a proporção certa de homem, de jovem, de idoso, de maduro, região A, região B, rico, pobre, curso superior, ensino médio, fundamental. Ou seja, você dizia para a gente fora do ar que você não está mais registrando pesquisa. Não, desde... A Mind fez 31 anos esse ano, a gente... Até 2016 sempre fez, mas desde 2016 para cá a gente tomou a decisão de não mais registrar pesquisas. Ou seja, quem quer a pesquisa é para si próprio. Pode ser um candidato, um partido, uma instituição. Uma informação que vai auxiliá-lo em como agir para conquistar o que ele deseja, porque mas que não precisa ser registrado. A pesquisa registrada ela acaba ficando muito um auê, assim, um fla-flu, sem densidade. A gente preferiu se posicionar como alguém que analisa cenário tecnicamente. E também, eu acho assim, tem dois perigos, assim. Normalmente, quando você não regula nada, a coisa pode virar um caos, né? Mas é muito ruim também quando você regula demais, você quer judicializar tudo, por exemplo. A gente tem nas nossas pesquisas um algoritmo que calibra o índice final, um algoritmo nosso, com algumas variáveis próprias, do tipo a escolaridade, que a escolaridade do TSE é muito furada, porque é a escolaridade que a pessoa declara quando tem 16 anos de idade. Então, ela tem lá ensino médio incompleto, aos 16 anos de idade. Mas depois essa informação não é atualizada, não tem um banco de dados que atualiza. A pessoa já tem mestrado, doutorado, mas continua constando lá. Ou seja, se eu uso a escolaridade do TSE como referência, isso vai estar furado, vou estar subdimensionando a escolaridade daquela cidade. Mas se eu coloco uma outra, corre o risco de ser processado, levar multa. Aí o que acontece? Eu tenho que fazer uma amostra pior para eu poder estar alinhado e ter menos riscos jurídicos. Outra ponderação, outra calibração que a gente faz. O voto no Brasil, a despeito de ser obrigatório, é obrigatório em termos. Você paga R$2, R$3, você não vai votar. Foi o que discutimos ontem. Obrigatório numas, né? Você vê que 20... Tem algumas eleições que 1/4 da população não vai votar. Não vai. Isso muda completamente o resultado. Por exemplo, eu dei esse exemplo. Vamos falar um candidato em que região norte vota nesse candidato, região sul não vota nesse candidato. Beleza? Então, norte está dando candidato A, região sul da cidade está dando candidato B. Né? Vamos falar que esteja mano a mano essa eleição. Se falta mais eleitores no lado norte... O sul ganha. O sul ganha. Entendeu? Só por causa da abstenção. Então, às vezes, quem decide não é nenhum errão das pesquisas. Abstenção. Sim. E a gente criou um algoritmo também. Quando acaba a eleição, a gente vai para a rua. Então, e isso pergunta que eu ia quem te votou e quem não perguntar. votou. É a pesquisa boca de urna. Sim. Essa pesquisa boca de urna, ela traz realmente uma realidade maior do que a pesquisa que é feita antes? Sim, ela deveria trazer uma realidade muito maior, porque é o seguinte, quando eu falo,
em quem você votaria se a eleição fosse hoje? Eu posso estou falando, mudar. se imagine no futuro, não é o futuro, eu estou agora em início de agosto, se imagine lá no futuro, se fosse hoje, não é hoje a eleição, mas se fosse hoje, eu votaria no Beltrano. Mas daqui a pouco vai, ele conversa com a avó, fala, filho, você não sabe a história do Beltrano. Chega com o neto, senta aqui que eu vou te contar a história do Beltrano, o horror que foi ele. Pode mudar positivo ou negativamente. Exatamente. Então, assim, é igual você, sabe? Você fala assim, eu perguntar, Baracho, ontem o que você jantou? A menos que você tenha Alzheimer, há uma chance grande de você me responder com verdade. Se eu te falar, o que você vai jantar hoje? Já tem um risco enorme. Mesmo que você tenha combinado comer uma pizza com a sua esposa, ela pode estar com dor de cabeça, chover, chegou lá, tem fila na porta, enfim. Né? Então, a opinião é uma coisa volátil. Agora, o eleitor, depois que ele vota, né, quando ele é procurado para uma pesquisa de boca de urna, você acredita que ele fala a realidade? Sim. O brasileiro mente muito pouco em pesquisa. O que a gente observa são, quando você pergunta comportamentos delicados do tipo comportamento sexual, finanças, você pergunta que ele lê livro, ele tende a se dizer um pouquinho mais culto do que ele realmente é. Ou, tipo, uma loja está fazendo lá dentro, o que você acha dos nossos preços? Aí ele responde taticamente, fala, vou responder que está muito barato, eles vão subir o preço. Ou a gente faz pesquisa de clima interno em indústria. O que você acha do seu salário? O cara vai dizer que é ótimo. Não vai dizer nunca, porque falar, meu patrão não vai me dar aumento nunca mais. Então tem algumas perguntas que elas precisam ser melhor calibradas, mas na média o brasileiro não é muito de mentir. Cidadezinha muito pequena, às vezes que a prefeitura tem um peso desproporcional na vida econômica da cidade. Às vezes a gente nota que um eleitorado mais humilde tem medo de ser perseguido. Funcionário público também. Funcionário público, mas aí a gente nota que o comportamento é mais de dizer que está indeciso sem estar. Ele até já sabe, muitas vezes é contra a máquina, mas ele fica falando, e se estiverem me gravando? E se vazar Receio, que eu votei contra o prefeito, ele me perseguir, demitir minha sobrinha, que é estagiária lá, sei lá. É comum, às vezes, né? Ou talvez, na grande maioria, quando se realiza uma pesquisa, você fazer ali uma enquete que é a pesquisa estimulada, ou então a pesquisa sem ser estimulada. Sim. Né? E você, às vezes, pergunta para a pessoa assim, olha, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria, né? Eu não sei, não tenho os nomes. Daí você fala, então eu vou te passar os nomes. Aí você passa, eu votaria em fulano. Sim. Né? O que pode ter de maior credibilidade, na estimulada ou na espontânea? A maioria do mundo político, candidatos, mídia, elas focam muito na estimulada, que é onde aparecem mais citações, né? O número de indecisos diminui. Eu diria assim, que quando você está há meses da eleição, é legal você olhar as duas, porque a espontânea indica um voto um pouco mais cristalizado, quem já está na cabeça do eleitor, e a estimulada indica o potencial daqueles candidatos, uma vez conhecidos, que são os participantes daquela corrida, de ele chegar. Então, acho que tem que analisar uma soma das duas, mas na reta final as duas começam a ficar uma parecida com a outra. Mas a espontânea, ela não tem o risco da pessoa mudar o voto, como nós conversávamos aqui da diferença. Mudar o voto acho que é menor, né? É menor, não é? Sim, Porque você pergunta quem você votaria nas eleições, eu automaticamente já falo um nome. Sim. Dificilmente eu vá mudar esse nome, a não ser que esse nome não esteja participando do pleito. Sim. Existe uma tendência, tanto que se diz que o voto espontâneo é um pouco mais cristalizado. Cristal é mais duro, né? Então ele é menos gelatinoso do que outro voto, o cara nem sabe em quem vai votar, fala, desses aí, entendeu? Então o voto estimulado, sobretudo quando você está há meses da eleição, ele pode ser um pouco mais gelatinoso. Agora, muito longe da eleição também, muito longe, 1 ano, 2 anos, muitas vezes o espontâneo só reflete a notoriedade ou a fama, ou a pessoa que é mais conhecida também. Exatamente. Agora, é isso o meu amigo Alexandre, a pergunta, eu fui pegar o seu celular, eu acabei esquecendo a pergunta aqui que eu ia fazer para você, mas é uma pergunta bastante interessante, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho a respeito dessa pergunta que eu queria fazer para você. Mas, sim, lembrei. É a seguinte, agora uma dica para os candidatos, tá? Os candidatos, principalmente candidato a prefeito, porque vereador não é muito comum, né? O candidato pedir uma pesquisa, né? Geralmente acaba aparecendo quando um candidato a prefeito pede e acaba também pedindo para que faça para os seus vereadores. Qual é o conselho, como um especialista nesse assunto, você daria às coligações, os candidatos a prefeito, em relação, porque nós temos um período de 40 e poucos dias de eleição efetivamente, né? Quantas pesquisas você acredita que um candidato desse teria que realizar para ele poder ter um cenário real daquilo que
vai buscar nas eleições? Quantas pesquisas, mais ou menos? Olha, isso depende muito de uma série de fatores, né? Primeiro, o orçamento disponível, né? Então, tem orçamento para uma, para duas, para três, não é? Volatilidade daquele quadro. Por exemplo, tem eleições, alguns raros lugares, assim, que tem um candidato com 70, outro com 20, a eleição está estável. Não precisa ficar fazendo pesquisa toda hora, porque essa eleição caminha... Mas numa situação que nós temos aqui na região agora, de uma você pega polarização... eleições com um 24, outro 22, outro 18, você vai precisar mais pesquisas, porque é uma eleição que o terceiro pode ganhar a eleição, o pode primeiro mudar o cenário a pode qualquer mudar momento. porque está tudo muito próximo. Você vê que está tendo um dinamismo. Tem um candidato que começou lá atrás, pouco conhecido, que está crescendo. Então, depende de analisar o momentum da pesquisa. O ideal, nesses 45 dias finais de uma eleição, imaginando que isso seja possível, seria fazer umas 3 pesquisas. Umas 3 pesquisas. E isso é caro? Depende do cenário, do instituto, enfim. Para uma estrutura de campanha majoritária de cidade média, eu asseguro que pesquisa não é dos gastos maiores. Os outros gastos, né? Jurídico. E jurídico hoje é super importante. Sim, a pessoa pode ganhar no voto e perder no jurídico, porque fez uma besteira, cometeu alguma ilegalidade sem querer, às vezes. Principalmente com as redes sociais agora. Nossa senhora, o risco de você fazer uma besteira e ficar inelegível é enorme, ou ficar impugnado para aquela eleição, né? Então, assim, quando você compara um custo com marketing, com produção de programa de TV, com, sei lá, cabos eleitorais, gasolina, comitê, jurídico, o custo de fazer 2, 3 pesquisas antigamente, percentualmente é baixo. Para a gente poder encerrar com o Alexandre aqui, porque ele tem um outro compromisso, né? Antigamente se falava muito em gastar a sola do sapato para ter voto, tá? Hoje você acha que, em virtude das redes sociais, gastar a sola de sapato deixou de ser, né, um ponto ainda bastante positivo? Você acha que as redes sociais é que acabam dominando hoje em dia as campanhas eleitorais? Eu acho que sim, que não. As redes sociais vão ter um protagonismo cada vez maior na eleição, mas vou falar a verdade para você. Nada é tão poderoso, sobretudo em cidades pequenas e médias, quanto você ir falar olho no olho, entrar na casa das pessoas. Sim. Uma coisa é o seu Reels, entrar na tela do celular e você concorre com piadinha, com louvor, com banda de rock, com mulher pelada, com coisa do Flamengo, do Corinthians. Você concorre, é o mundo na tela. Então, e até com a dúvida do eleitor, né? Até com a dúvida. Então, será que ela está me passando que entra verdade, no que ela tá me passando? que entra, e é um fogo cruzado. Agora, você entrar na casa do eleitor, você falar, ouvi-lo, dialogar, isso é de um poder. Agora, você pega cidade, capitais, Que é mais Não tem difícil. jeito. difícil porque ele não vai conseguir entrar na casa Todos- do número todos significativo locais, né? dos eleitores, então a rede social vai ser predominante. Agora, cidade pequena e média, nada substitui. Nada substitui. Agora, pra Somos ainda seres de carne, osso, pele. As pessoas querem... Vocês me chamaram aqui. Exato, Né? Falei, Alexandre, né? Não, e é diferente. Eu conversei, falei, posso fazer por isso, sei lá, por Skype. sei lá É o quê. diferente. Vem aqui. Vocês insistiram para eu vir aqui, eu vim. Provavelmente essa dinâmica que a gente está tendo aqui, de alguma forma, seria empobrecida se eu tivesse Com por certeza. trás de uma linha telefônica. Agora, para a gente encerrar em definitivo, debate político muda a eleição? Muda um pouco. Qual que é o problema do debate? O problema do debate não é todo mundo que assiste. Né? Segundo lugar, o eleitor decidido, ele assiste como um torcedor, então ele torce para quem ele já gosta e já acha... Igual a gente, já viu o torcedor fanático? Aí teve o pênalti contra ele, foi pênalti, ele não foi, o cara se jogou, o cara não quer admitir. Então ele já torce para o candidato dele. E as parcelas normalmente mais volúveis do eleitorado, mais indecisas, elas acham o debate chato e não assistem. Então tem um efeito, sim, é importante, sim, mas é menor do que se pensam. A grande questão do debate hoje em dia são os recortezinhos, né? Então o cara pega uma derrapada, você pega o do Biden, né? Ele participou lá do debate, as 3 derrapadas que ele deu no último E debate. joga na rede social. As 3 derrapadas sinistras que ele deu, ficou martelando em tudo quanto é rede social. Então, assim, hoje em dia, as pessoas vão pegar recortes num momento muito infeliz, que a pessoa de uma derrapada, e aquilo vai virar um meme, né? looping, um meme, ou de um momento mais feliz. Então, debate é importante. Eu acho que é importante, sobretudo, sobre o prisma da cidadania, né? Como é que você vai eleger para governar o destino de uma cidade, de um país, de um estado, entendeu? Sem debater, sem enfiar esse cara com essa mulher contra a parede, falando, como é que você vai resolver Saber a dos saúde seus daqui, o que você vai propósitos, fazer, né? né? Como é que você me explica esse vício com esses BOs? A pessoa precisa. Uma pessoa que se propõe
a ser uma figura pública, ela tem que estar sujeita ao escrutínio público. Exatamente. Né? Então, Não adianta fugir do pau, né? Como diria antigamente. Alexandre, você falou que teria que sair 7h45, são 7h43. 43 aqui no meu. E nós estamos liberando você, infelizmente, porque poderíamos ficar aqui por horas e horas conversando, inclusive também, né, numa outra oportunidade, para que você possa falar das suas outras atividades, né, como palestrante que você o é hoje, né? Mas se você quiser, né, deixar aí os seus contatos através das redes sociais, para quem quiser encontrar o Alexandre, fique à vontade, meu amigo. Bom, eu tenho um trabalho de palestrante corporativo, eu falo de inovação, criatividade, diferença de gerações no mercado de trabalho, que é tudo derivado do meu trabalho de pesquisa. Eu tenho um trabalho com longevidade que fala do envelhecimento populacional, de novo, derivado do meu trabalho de pesquisa, é o tema do meu segundo e terceiro livro. O segundo é sobre longevidade, né, um Brasil mais velho, né, e o terceiro é sobre a geração Z no mercado de trabalho, e o meu primeiro livro é sobre pesquisa eleitoral, de 2017. Né? Então, vocês me acham, eu tenho um monte de rede social, Palestrante Alexandre Corrêa. Eu falo mais sobre sistemas de inovação, tal, criatividade, gerações. Você me acha em tudo quanto é rede social. TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. Palestrante Alexandre Corrêa. Eu tenho um trabalho só sobre longevidade, mudanças demográficas, que é o Revolução Prateada. Você me acha no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim. Né? E mais pesquisa, eu acabo não produzindo muito conteúdo, porque quase sempre as pesquisas, eu faço muita pesquisa de satisfação de clientes, elas são protegidas por sigilo, a empresa não quer que eu divulgue se ela está bem ou se ela está mal, enfim, né? Mas tem um canal pequeno no YouTube, Mind Pesquisa, vou tentar colocar essa entrevista lá também. Beleza. Né? Então você me acha nessas redes, e quem quiser alguma pesquisa da Mind, é só entrar na internet em Mind Pesquisas, vocês conseguem falar com a gente. Maravilha. Alexandre, muito obrigado. Alexandre. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Nossa, me perdoem prazer só tremendo. com alguma limitação de tempo. Imagina, foi ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço.